Como vencer o bloqueio criativo quando você vai criar um logotipo para um projeto de identidade visual? Eu vou te mostrar os bastidores de 2 projetos reais que eu desenvolvi e vou te mostrar todo o processo criativo para você nunca mais ter nenhum tipo de bloqueio. Com essa aula, com toda certeza, o seu processo criativo ele vai para outro patamar, vai levar os seus projetos para outro nível e, consequentemente, você vai conseguir destravar a sua mente e conseguir ganhar mais dinheiro também com projetos mais criativos e mais bem elaborados. Vamos começar com o projeto do Golimpeu, que é exatamente esse projeto que está pronto apenas as versões aqui do logotipo e paleta de cores. Todo o projeto de identidade visual ele vai ser desenvolvido ainda, mas a ideia é te mostrar como que chega no símbolo, como que a gente chega nessa etapa aqui. Você tem que se fazer 5 perguntas. Aliás, essas 5 perguntas têm que ir para o cliente. Inclusive, se você quer os meus modelos de briefing, é só me seguir lá no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo e mandar no meu direct briefing, que eu te mando os meus modelos para você conseguir montar aí um briefing com perguntas inteligentes. Dos 5 pontos mais importantes do briefing é você entender sobre qual é o nicho do cliente. Nesse caso, é uma loja de roupas masculina e feminina, moda fitness. Segundo ponto é o diferencial. Existe algum diferencial dessa empresa? Às vezes não tem, às vezes é algo mais genérico. Nesse caso, ele tem sim, que é uma moda mais na pegada mitologia grega. É um diferencial bem nichado, inclusive. E o número 3 é sobre o significado do nome. Qual é o significado de Golimpeu? Gol do inglês ir, Limpeu vem de Olimpo, que é onde viviam os deuses da mitologia grega. Golimpeu significa então ir em direção ao Olimpo. E o número 4 é em relação à personalidade, aos atributos da marca. Na pergunta 26 do briefing que eu envio para o cliente, eu pergunto, na verdade eu peço ele para marcar 5 atributos que mais têm relação com a personalidade da marca. Como é uma moda fitness, aqui eu peguei um briefing aleatório, mas ele pode marcar, por exemplo, moderna, jovial, aventureira, forte, saudável, como é fitness, mitológica, poderia ter alguma coisa mística, talvez. Enfim, tem várias opções aqui para o cliente escolher. Se não tiver, ele pode marcar aqui em outro. E o quinto elemento é a simbologia. Quais são os possíveis símbolos que podem ser utilizados aqui? Um pilar grego, um deus grego, um raio para representar talvez o Zeus ou outro elemento. Você pode inclusive usar o ChatGPT, passar as respostas do briefing para ele, pelo menos esses 5 elementos que são os principais que eu acabei de citar, que é nicho, diferencial, significado do nome, os atributos, né, que são relacionados à personalidade, e o quinto, que é a simbologia. Quais são as palavras-chave? Você pode jogar lá os 5 atributos, inclusive, que o cliente marcou, para o ChatGPT te dar ideias de o que pode ser de símbolo. E aí você vai fazer uma pesquisa, montar o seu mood board, que é um quadro, um painel semântico, um painel de referências para te ajudar. Porque se você abre o Illustrator com a tela em branco, esquece, não vai vir nenhuma ideia. É por isso que você fala que tem bloqueio criativo. É porque você não fez essa pesquisa, você não fez um briefing bem feito, você não sabia que tinha esses 5 pontos para você conseguir chegar nesse resultado. Só que muitas das vezes a empresa não tem diferencial, você pode ignorar a questão do diferencial, e a empresa também não tem um significado, uma história legal que pode envolver o nome. Às vezes é uma loja de roupas que é RM Modas, que são as iniciais do nome da dona da empresa, dona da loja. Aí nesse caso você pode trabalhar com um monograma, que são as iniciais, e dar um jeito de encaixar ali um significado de forma minimalista, de forma mais abstrata, para encaixar, para não ficar só as iniciais, para ter um significado que remete à loja de roupas. E aí você precisa fazer uma pesquisa mais voltada para o monograma. Então aqui, como o tema é mitologia grega, eu fiz essa pesquisa, e como ele tinha marcado lá em um dos atributos liderança, Zeus era o pai de todos, o deus maior lá, o mais forte, o mais poderoso, deus do trovão. E aí essa referência, eu já tive uma ideia que foi encaixar a letra G de Golimpeu nessa parte da barba. Eu achei essa referência muito poluída, com muitos elementos. Essa parte de cima eu achei que ele ficou muito velho. Inclusive, eu vou te passar uma dica que eu nunca vi ninguém ensinando, que é fazer exatamente isso aqui, ó. O esboço em cima da própria referência. Olha que legal. Eu fui limpando. Como eu tive essa ideia em cima dessa referência, eu usei a própria ferramenta Brush Tool, a ferramenta de pincel, para ir pintando por cima da referência. Eu fui pintando de preto as partes que eu queria esconder. Eu aproveitei basicamente essa estrutura aqui da barba. O olho, ele manteve praticamente a mesma coisa. O nariz, eu não achei interessante esse nariz aqui, então eu mudei, projetando a luz de um lado e a sombra do outro. É um rosto simétrico, então na hora de vetorizar é bem tranquilo, porque eu só faço metade, depois eu espelho e só ajusto a questão do nariz aqui e da letra G. Depois é só você fazer uma cópia. Se você fizer esse tipo de esboço como eu fiz aqui, se tiver uma referência que você quer trabalhar em cima dela, você pode fazer essa técnica que é bloquear, dar um Ctrl 2 para bloquear, e aí com a ferramenta pincel você vem fazendo isso aqui, ó. Você vem ocultando o que você não vai utilizar. E depois você vai pintando por cima, por exemplo, essa letra G que eu pintei. Depois que você achou legal esse resultado, você vai reproduzir isso em um grid, que foi exatamente o que eu fiz desse lado aqui, ó. Foram pouquíssimos esboços que eu fiz. Eu fiz essa primeira, tava aparecendo mais o Alien vs Predador, sabe aquele Predador? Ficou bem ruim, ficou bem velho também, estranho. Aí eu resolvi tirar e eu fui limpando pra ficar mais minimalista. Então aqui eu já tive um resultado mais interessante. Aqui eu achei que ficou... Acho que eu só peguei essa parte aqui e estiquei dessa forma assim, ó.
Foi exatamente isso que eu fiz. E aqui o que eu fiz de diferente, eu acho que eu só fiz isso aqui também. E depois fui ajustando. Então aqui não tem compromisso nenhum ainda com grid, porque é a fase dos esboços. Esses esboços você também pode fazer à mão, no papel, pode fazer no Photoshop, onde você achar melhor. Então rapidamente aqui eu já encontrei a versão que eu achei interessante. Você pode ver aqui que não tá no grid, eu fiz no olho mesmo. É interessante na fase de esboços você não perder muito tempo com o grid. Aí depois sim, eu fui trabalhando aqui um grid, coloquei a versão, a última que eu cheguei, que foi essa, aqui atrás. Você pode inclusive dar um Ctrl 2 para bloquear ela e ir trabalhando com uma ideia de grid. Fiz aqui algumas gambiarras porque não é a fase final. Você só coloca o grid mesmo de forma oficial quando você está finalizando. Aqui eu estou testando ainda, mesmo que testando um tipo de grid. E aí eu fui evoluindo. A gente chama isso aqui, pelo menos eu chamo isso de evolução de esboços. Você precisa ir evoluindo o esboço, porque imagina se eu me contentasse com essa versão. Talvez o cliente aprovasse, talvez não, mas não é um resultado muito interessante. Só de duplicar ele e tirar essa parte, olha como já ficou mais interessante. A barba ficou muito grande, deixa eu diminuir. Então você precisa ter esse cuidado com a questão da proporção também. Olha como a proporção fica muito grande. Quanto mais próximo do quadrado, melhor. Então essa proporção mais quadrada é mais interessante que essa, porque ocupa menos espaço de altura, porque ainda vai vir um texto aqui e nesse caso é só Golimpeu. Às vezes embaixo vai precisar vir ainda Moda Fitness. Vai ser o símbolo e mais duas linhas ainda. Então você não pode ter um símbolo que é muito grande de altura ou muito largo. E aqui eu fui fazendo, testando o grid de forma mais limpa esse grid e depois eu vi que daria para encaixar dentro de um triângulo. Inclusive, eu precisaria fazer só metade e depois duplicar e espelhar, já que é um logo simétrico, ou seja, eu só preciso duplicar e espelhar e fazer um pequeno ajuste, que seria justamente aqui na parte do nariz e na parte do G. Mas isso aqui é bem tranquilo de fazer. A gente ajusta isso utilizando o construtor de formas e a ferramenta seleção direta também. O intuito aqui não é te mostrar a parte do grid, de construção, de mão na massa. Inclusive tem o meu treinamento, o método MM7, para você aprender do zero ao avançado a criar projetos de identidade visual. E agora eu vou te mostrar o projeto da Oddly, que se chamava Oddly, só que a Oakley entrou em contato e pediu para eles tirarem o nome, mudarem, para não tomar nenhum tipo de processo, porque a Oakley tem um nome registrado e tudo. E como é um concorrente direto, que também é uma marca de óculos, não poderia usar um nome parecido. Então ficou Oddly. Pelas referências, pelo nome, eu percebi que não precisaria de um símbolo, e sim uma construção tipográfica, um logo somente por texto estilizado. Então eu comecei com esses esboços aqui. Primeiro eu busquei uma fonte. Eu achei essa fonte bem interessante. A partir dela, eu fiz uma cópia, criei contornos e fui trabalhando com ela. Eu fiz essa inclinação nela, depois fui trabalhando aqui com grid, testei arredondar, apliquei uma distorção de envelope aqui também com efeito de bandeira e fui testando. Eu trabalhei diretamente aqui com grids, testei maiúsculo com minúsculo, testei esse tipo. Essa referência eu achei ela bem interessante, essa daqui também. Fui mandando as referências também para o cliente. Ele gostou bastante desses estilos aqui. E eu achei muito legal essa por essa variação de espessura. Então aqui eu tenho uma espessura mais grossa, aqui ela dá uma afinada. Tem esse dinamismo na fonte, para não ficar muito quadradona. Essa aqui, inclusive, ela tá bem quadrada, apesar de ter esses cortes na diagonal. E aí eu gostei bastante desse estilo e desse. E aí eu fiz alguns esboços, algumas ideias. Na verdade aqui já está dentro do grid, então eu tive esses resultados. Eu achei que também estava muito colado, o espaçamento estava pequeno. E aqui mais para baixo eu vou testando outras ideias, o E em cima do E, aqui o O maiúsculo, D maiúsculo, só que a letra L e E eu coloquei minúsculo. Então eu fiz realmente vários esboços, aqui eu vi que ficou faltando, ficou esse pedaço vácuo aqui. Eu até fiz esse teste de um desenho de óculos, eu acho que tá mais para baixo, mas eu fiz bastante teste mesmo. Então às vezes você chegou num resultado que acha que já deve ser o resultado final, por exemplo, eu já poderia ter parado por aqui, ó. Seria talvez um resultado interessante, porém eu fui além. Aí que tá o negócio, você geralmente para por aqui, ó. Você faz uma, duas, três ideias e para. Aqui realmente eu fiz poucas variações. Por quê? Eu já tinha um direcionamento muito claro, que era voltado para a mitologia grega. Agora, nesse caso, não. É uma tipografia. Então, você tem várias possibilidades de tipografia. E você precisa também representar a personalidade da marca, que, nesse caso, é um público jovem. Precisa ser algo um pouco mais descolado. E aí, eu cheguei nesse resultado, vendo que eu poderia utilizar uma fonte um pouco mais em itálico, com variação de uma espessura mais grossa e outra mais fina. Essa pegada um pouco mais condensada e que daria para fazer um símbolo com a letra O e D fazendo um sorriso. E aí, eu fiz mais variações. Teve uma que eu gostei bastante, que foi exatamente essa daqui, ó. Só que na redução, essa parte negativa do espaço entre as letras e também dentro da letra O, da letra E, eu achei muito apertado. De repente, se eu dobrasse esse espaçamento, mas eu acabei abandonando essa ideia. Testei aqui uma distorção de envelope em bandeira também. Eu acabei chegando nessa última versão, que foi exatamente essa daqui. Eu testei uma inclinação diferente, mas aqui ficou muito inclinado. Essa eu achei uma inclinação bacana, a referência da Kenner. E depois eu parti para a paleta de cores. Ele queria uma paleta de cores vibrantes.
cores. Ele inclusive mandou essas referências aqui, de caixinhas, de cores bem vibrantes. E muito cuidado na hora de escolher uma cor vibrante, porque as cores vibrantes, geralmente, elas estão fora do gamute de impressão, que é exatamente com esse aviso aqui. Eu vou mudar aqui as cores. Todas essas cores você vai perceber que elas são vibrantes, porém, elas não podem ser utilizadas, porque elas estão fora do gamute de cores. Quer dizer que, ao imprimir essa cor, vou clicar aqui, essa é a cor que vai ser impressa. Olha a diferença. Então essa foi a paleta escolhida. Um cinza que representa o grafite, um laranja vibrante, ele está dentro do gamute. Se eu chegar ele um pouco para o lado, ele fica mais vibrante ainda, porém ele sai do gamute. Um cinza um pouco mais escuro, e essa foi a apresentação da Oddly. Perceba que eu utilizei, apesar de ter essa versão, que é a principal, tem a versão vertical, então eu fiz esse teste antes. Tem o símbolo que pode ser utilizado com essa carinha, né, que tem as letras O e D. Aplicação aqui no site, camisa, a caixinha do óculos. E você precisa realmente montar uma apresentação que mostra as aplicações da identidade visual para o seu cliente ver como que vai ficar ali na prática, na fachada, como que fica em 3D, a aplicação dele monocromática. Então tudo isso é extremamente relevante para o seu cliente conseguir entender se realmente ele vai conseguir usar na prática. A versão dele na vertical, aplicada em boné. E só para a gente finalizar, como que você vai fazer a pesquisa do moodboard? Como que você faz para coletar essas referências? Tem 10 sites para referência, 5 top sites. Não, esquece isso. Pinterest, somente ele, você vai montar todo o seu moodboard. Como que funciona? Chegou no Pinterest, eu tenho aqui, por exemplo, uma pasta salva de advogados, advocacia. Olha quanta referência tem aqui quando eu for criar o meu próximo projeto de advocacia. O cliente, ele quer um monograma. As iniciais dele é WM. Beleza, WM, logo. Você vai fazer essa pesquisa. É um escritório de advocacia? O que faz mais sentido? Esse não, tá muito orgânico. Talvez esse. Você pega a ferramenta de captura, novo, faz a captura, e aí você salva. E aí você vai salvando tudo isso em uma pasta e numera de 1 a 50. Geralmente eu pego 50 referências. Esse eu pesquisei só 32 porque já estava bem direcionado. Mas geralmente são 50 referências, às vezes até mais. Pinterest é o único site que você precisa mesmo para fazer toda a sua pesquisa de referências e montar um moodboard. E na hora da apresentação você vai utilizar o Behance. Aqui no Behance você consegue também salvar painéis semânticos. Tem aqui de advocacia, só que nesse caso não vai ser para você pesquisar o símbolo, referência de símbolo. Você até pode, mas aqui eu uso mais para pegar referências de apresentação. Por exemplo, vou abrir aqui esse projeto de advocacia. E na hora de montar a apresentação, eu vou pegar ideias. Então eu posso pegar uma imagem da deusa Têmis, pegar as iniciais e aplicar um efeito de granulado, aplicar uma máscara aqui para entrelaçar o símbolo na imagem. Posso usar aqui um esboço, uma animação. E aí você vai pegando ideias para você aplicar no seu projeto. Então é assim que você trabalha com o processo criativo. Claro que aqui é um resumo de como funciona o processo criativo. E se você curtiu essa aula e quer mais conteúdos como esse, deixa seu like aí, se inscreva no canal. E se você quiser aprender mais comigo, método MM7, link aqui embaixo na descrição.